Ali na encruzilhada vou achar atalho pra encontrar você. Se você disser adeus, se você disser adeus, vou numa igreja e acendo umas 3 velas. Pego Santo Antônio, ponho na tigela, faço massa de bolo e dou para as donzelas. E nas donzelas, depois de descer na goela, dá dor de barriga e ela solta um pum. Guardo no frasco e uso de arma química se algum momento eu te encontrar com amor. Se você disser adeus, se você disser adeus, faço mestrado, invento teoria, equação metafísica e doutorado pra encontrar você. Se você disser adeus, se você disser adeus, viro bancário, do cofre pego a senha e numa madrugada, sem qualquer mazela, pego todo o ganho e dou tudo pra ela. E todo ganho no bolso vira feitiço, e numa arapuca eu te lanço um voodoo. E tu verás que eu sou a tua rima, que eu sou tua sina, que eu sou teu amor. Isso aí. Então, já viram que hoje a noite vai ser acompanhada por Cabeça, então vai se acostumando, de vez em quando ele vai encostar ali. Assim, como tem gente nova aí que não tem acompanhado os debates aqui, esse projeto que a gente chama de Improviso Oxente, ele nasceu em 2005, quando o Teatro Popular de Ilhéus estava montando um espetáculo que falava da Guerra Civil Espanhola. E a gente convidou professores, presidentes de associação comunitária, e juntou gente para falar conosco sobre diversos assuntos que nos ajudariam como diretor, atores, músicos a montar o espetáculo. E esse negócio foi tão bom, foi tão bacana, foi tão assim, gerou um conteúdo tão legal que a gente resolveu abrir para o público. E desde 2005 a gente realiza uma série de encontros, de debates para tratar de temas que interessam ao Teatro Popular de Ilhéus para suas montagens. E aí, lá para frente, a gente encontrou o Instituto Nossa Ilhéus, que vinha construindo um trabalho com várias frentes e pensando sobre o Porto Sul, pensando sobre o meio ambiente, pensando várias situações, e a gente se juntou para lançar os indicadores de Ilhéus em 2012, e lá em 2012 a gente construiu todo um conjunto de encontros, de debates que geraram assim, a nossa interferência, a interferência da sociedade civil que estava na Casa dos Artistas à época, para os programas de governo dos candidatos a prefeito de 2012, naquele momento. E esse ano, 2016, a gente está aí às vésperas de uma nova eleição e nós retomamos esses debates. Na semana passada, nós fizemos uma retrospectiva aqui do que foi 2012. As cartas compromisso que em 2012 foram geradas. O que, de fato, daquelas cartas compromisso foram adotadas pelo gestor atual e cumpridas. O que não foi cumprido, o que ficou aí para uma próxima gestão. Então, assim, a ideia agora, até a eleição, ou depois dela, é a gente reunir aqui pessoas, tratar dos temas específicos, que a gente tem 17 temas agora, né? São 12 eixos. Aos 17
Isso. Bom, qual é a ideia? É que nesses debates a gente traga pessoas que vão falar sobre o tema. O ideal seria a gente ter aqui representantes do poder público municipal que pudessem expor o que naquelas áreas, o que nessa área foi desenvolvido desde 2013 até aqui, para a gente poder fazer uma comparação do que é preciso nesse momento agora, que a gente pensa em um novo gestor, um gestor para uma nova gestão, que a gente tem aí esses indicadores repensados. Então, fazer um balanço, na área de educação a gente tinha aqui um índice X de analfabetismo, esse índice diminuiu, o que foi feito, em quais áreas, quantas escolas foram construídas, quantas creches, isso resolve, quais foram as estratégias para diminuir o índice, ou se o índice aumentou, o que foi que a gente não fez, o que precisa ser feito, e aí a gente construir, apoiar aí na nossa humilde casa aqui, apoiar esse programa, esse possível programa de metas para o próximo gestor. Então, hoje a gente tem como tema governança. E aí nós convidamos a doutora Aline Salvador, que é promotora do Ministério Público, ela que cuida da área de meio ambiente no Ministério Público, não é isso? Na promotoria do Ministério Público, promotoria regional de meio ambiente. E aí ela vai falar com a gente um pouco e a gente vai ouvir mais música e a gente vai poder falar também e a gente vai poder conversar com a doutora Aline, tirar dúvidas, e no final da noite, no final do nosso encontro, nós vamos identificar no tema governança quais são os indicadores que nós, que estamos aqui, queremos que a próxima gestão acompanhe. Isso é extremamente importante, porque como a gente está interferindo diretamente no processo de gestão dos próximos 4 anos do município. Então, é uma tarefa bem bacana essa que a gente está tomando. É óbvio que aqui não vai sair nenhuma lei para nenhum gestor, mas daqui sairão as nossas indicações, as nossas propostas, e eu acho que isso é um trabalho bem legal. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Doutora Aline, por favor. Você quer ficar? Então... Melhor em pé, né? Pra cá, porque essas luzes. Fez não. Primeiro, agradecer, Socorro, pela oportunidade, pelo convite, a todos vocês aqui presentes. E o tema que me foi gentilmente ofertado, governança, é uma coisa que me desperta muitas lembranças, me inquieta muito, porque é da essência do Ministério Público, né? O Ministério Público, ele lida muito com as noções de governança. Governança, governo, poder. Temas interligados. O que é poder? O que é poder, gente? A Constituição Federal lá de 88, ela me traz um tema de poder. Não é uma definição do que se entende por poder. Poder, todo poder, ele emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente por aqueles instrumentos de plebiscito e referendo. Hoje em dia estão falando muito de referendo, de plebiscito, não é? Então, poder. Tomar decisões que influenciam a vida de outros. Então, essa temática, com essa definição de onde vem, de onde emana esse poder do povo. Esse artigo da Constituição, que é um dos que eu mais gosto, ele é singelo, mas ele tem um conteúdo tão profundo que, se a gente esmiuçar ele um pouquinho, a gente consegue extrair deles umas noções que chegam
facilmente na gente. E não é por causa da palavra povo, não. É por causa do nosso dia a dia. Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, ou então, diretamente pelos instrumentos de referendo, de plebiscito. Então, lá, né, na época antiga, na Grécia Antiga, nós tínhamos aquelas figuras dos parlatórios, aquelas figuras em que o tomador de decisão ia para o meio da praça, chamava aquela população toda, colocava uma deliberação ali, e o povo, então, deliberava o que queria sobre um determinado tema. Hoje não dá para ser assim, não é? Hoje não dá para ser assim. Somos em muitos. Até o aspecto de plebiscito ou de referendo, como regra, precisa de uma provocação de quem está no poder. Então, a partir de matemática específica, você submete aquilo ao crivo populacional, o povo, de onde emana todo o poder, e ele delibera sobre um determinado tema, sim ou não, ou então, a partir de uma tomada de decisão prévia, no caso de um plebiscito, de um referendo, aliás, ele então chancela, ratificando ou não. Mas ainda assim, a gente precisa de uma interposta pessoa, que são os nossos tomadores de decisão, que são o nosso legislativo. Não é? Então, mas o poder, ele é único também. O poder é um só. Porque o comando normativo é um só. Mas ele é tripartite. Desde Montesquieu, ele é tripartite. Para que ele possa, então, ser facilmente entendido, concebido e com as suas respectivas funções. Então, nós temos daí, né, o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. Então, nós, do povo, nós votamos nos nossos vereadores, nós votamos nos nossos deputados estaduais e federais. Esses deputados, eles são responsáveis por fazer as leis. Noções que todo mundo aqui conhece, não é? Eles fazem as leis de acordo com as nossas vontades. Senhor presidente, discussão boa. Agora a gente fica ouvindo algumas coisas aqui, infelizmente, por colegas, né? Que diz que quer ver essa cidade crescer, quer ver as escolas funcionando bem, posto de saúde, as ruas em pleno situação para que ele passe com o seu carro, para que ele deixe de reclamar do governo. Agora, quando vem uma situação que vai beneficiar de certa forma a classe mais baixa e cobrar daqueles que podem pagar, né, o que é realmente devido, a pessoa não quer, vem dizer assim, não, porque a proposta é o seguinte, vamos fazer uma divulgação dentro do município, colocar na cabeça do vereador Raimundo que ele tem que pagar o IPTU dele. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso, vamos fazer o que é devido, se você deve, você tem que pagar, muito simples. Eu seria contrário aqui, claro, como foi debatido com a bancada lá junto ao governo, com emendas para que viesse melhorar, favorecer aqueles que realmente precisam, foi debatido e graças a Deus foi entendido pelo governo que precisávamos melhorar e algumas emendas foram encaminhadas e isso vai melhorar sim para aqueles que precisam. Agora quem tem condição de pagar seu IPTU, que pague, se tem sua casa boa, que custeie ela. E aí, é só isso, presidente. Vereador Mano. Você quer convidar o vereador Lucas Paiva, do Passo Sabido? Quero convidar o secretário Isaac Wagner, a fazer parte dele.
para a chamada dos vereadores, é o meu secretário vereador Alisson Mendonça, vereador Dero, vereador Lucas Paiva, vereador Roque. Queria fazer a leitura do salmo, convidar o vereador Roque para fazer a leitura do salmo. De pé, respeito a palavra de Deus. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendais com o vosso décimo, nem me castigueis com o vosso furor. As vossas secas penetram em mim. Pesou sobre mim a vossa mão. Não há dição na minha carne perante o vosso furor. Nada há de intacto nos meus ossos por causa do meu pecado. De fato, os meus pecados elevaram-se acima da minha cabeça. Com pesada carga, oprime-me em demasia. As minhas chagas são fetidas e purulentas por causa da minha loucura. Boa tarde a todos. Sessão especial sobre a qualidade do serviço de transporte coletivo no município de Ilhéus. Presente já vem o secretário de Desenvolvimento Urbano, o senhor Isao Cavalli. Aí tem que eu convido os representantes das empresas São Miguel, o senhor Joca, que é o senhor Josimir de Sobrinho, e o senhor Tarcísio Carneiro, representando a empresa Viamento. Convido também o superintendente de trânsito, Sutran, se aqui tiver um representante. Convido o presidente do Cidatran também, se está nas cadeiras amarelas, convido o Cidatran. Convido o representante da União dos Estudantes do Brasil, se estiver presente. E algum representante também do Reunidel, o senhor Mário Schneider. E também o presidente do Conselho de Transporte, o senhor Nelson, se estiver presente. Senhor Merino Martins, representando a DESC, o chefe do setor de transporte, o senhor Boaventura, o senhor Elias Reis, presidente do Sindicato Radialista. Convido também o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Iguape, o senhor Nery, Edson Nery. Com a palavra, propositor do retiro da sessão, o vereador Fábio Magal. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, imprensa, servidores desta casa, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos os convidados, autoridades, em especial a presença da população ilhéense que poder ver nesta visita. Antes de começar o meu pronunciamento, quero agradecer o Movimento Reunilhéus, em nome de jovem Mário Schneider, que nos forneceu um vasto material para que pudéssemos chegar aqui hoje
e nos manifestar profundamente, não só do ponto de vista daquilo que a gente vê no dia a dia, como também do ponto de vista técnico, onde analisamos planilhas, o edital de licitação, os contratos de concessão e entre outros documentos. A segurança nos ônibus, o conforto e o horário tem sido frequente nas reclamações dos passageiros. Avançar na qualidade e na eficiência do transporte público é investir na qualidade de vida da população. Em maio deste ano, o governo municipal, após anunciar o aumento da passagem, convocou toda a imprensa local para dizer as medidas que seriam implantadas no sistema de transporte coletivo. Entre as inovações apresentadas estavam a renovação da frota, criação de nova linha circular, implantação de bagageiros em veículos de algumas linhas do interior, 2 novas linhas para a Universidade Estadual de Santa Cruz e Salobrinho, espaço de descanso de motoristas e cobradores no terminal urbano, instalação de GPS em 100% da frota de ônibus, implantação de painel tipo telão no terminal urbano com informações gerenciais online do sistema de transporte. As melhorias foram determinadas após os resultados de uma auditoria. Entretanto, o que se vê até o momento é a não execução desses serviços e melhorias. O que se vê são ônibus sujos e sucateados, bancos soltos e tetos com vazamentos, ônibus que quebram constantemente, descumprimento do itinerário, frota reduzida para a demanda populacional, ônibus sem acessibilidade, entre outras mazelas. Tudo isso acontece sem a efetiva fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus, as empresas de ônibus, para o cumprimento do contrato de concessão no que se refere às obrigações. Plano de renovação da frota, idade dos veículos e qualidade dos serviços, levantado em consideração segurança, mobilidade e conforto. E passo aos senhores. Para 2 fatos que me chamou a atenção e me indignou profundamente. O primeiro é que me consta no site das 2 empresas que exploram o transporte coletivo na nossa cidade, um texto que diz assim: com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, nossa cidade utiliza um dos mais modernos sistemas de transporte do Brasil. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, nossa cidade utiliza um dos mais modernos sistemas de transporte do Brasil. Se eu tenho medo de errar, senhores e senhoras, poderia mudar apenas uma palavra e dizer: com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, nossa cidade utiliza um dos mais precários sistemas de transporte do Brasil. Eu vou repetir: com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, nossa cidade utiliza um dos mais precários sistemas de transporte do Brasil. O segundo, e aí para mim mais esclarecedor, ainda é que um dos documentos enviados à Prefeitura Municipal de Ilhéus, as empresas que exploram o transporte coletivo falam exatamente o seguinte: o câncer da gratuidade existente em nosso sistema de transporte acaba com a capacidade financeira das concessionárias. O câncer da gratuidade existente em nosso sistema de transporte acaba com a capacidade financeira das concessionárias. Vejo que as concessionárias sem nenhuma dúvida, e como a empresa visa lucro, quer apenas explorar esta concessão. E aí não culpa as empresas em nenhum momento, pois esse é o objetivo maior de qualquer empresa. Entretanto, o problema em nossa cidade é que o responsável pela fiscalização, as empresas, que chamam aquelas que prestam um serviço essencial à população de câncer, pensam a mesma coisa das concessionárias. O Poder Executivo, o mesmo que vetou o projeto de lei que garantia a gratuidade aos idosos acima de 60 anos, há que essas pessoas, o policial civil, o militar, o guarda municipal, o carteiro, o agente de trânsito, o bombeiro, os fiscais, diversos entre outros, agaparam as suas empresas de obterem lucros, pois é assim que se vê o transporte público em Ilhéus por parte do senhor prefeito, uma empresa que deve gerar lucro. Entretanto, é bom lembrar a essas empresas que quem paga a gratuidade dessas pessoas são usuários do transporte coletivo. Essas empresas não dão nada de graça a ninguém, não. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, população ilhéense, é importante inserir o acesso ao transporte em uma lógica de direito básico. Ele não é um favor prestado à população, e sim um direito que deve ser cotidianamente cobrado pela sociedade e aperfeiçoado pelo Estado. Por fim, quero destacar a importância da participação de toda a sociedade neste debate, para que possamos contribuir de forma efetiva
com a solução da crise do transporte coletivo na cidade de Ilhéus. Só assim estaremos aptos a implementar ações para que a solução dos problemas em busca de melhorias da qualidade do serviço. Quero colocar à disposição de toda a população ilhéense o meu mandato com assessoria jurídica para que possamos, a partir de hoje, estar cobrando efetivamente os nossos direitos. Após a minha fala, dos convidados, estarei explanando algumas ações e proposições que iremos apresentar para a melhoria do transporte coletivo. Vereador Igor, presidente. Senhor presidente, eu acho que eu já estou apto a votar esse projeto. Depois de uma série de discursos inflamados, técnicos, eu recebi um telefonema agora do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e ele disse: Costa, diga para esse pessoal aí que não adianta ficar discutindo algo sem mostrar também o outro lado do muro. O que significa dizer? Ele disse que não é quem ganha mais, não é quem tem um imóvel maior que deve pagar mais. É o Estado, leia-se no caso de Ilhéus, o município, que tem que apresentar obras satisfatórias, ou seja, postos médicos, posto policial, postos policiais, escolas, enfim, áreas de lazer. Aí, se o bairro tem tudo isso, justifica-se que se cobre um valor compatível. Mas não adianta uma pessoa, até que é abastada, que tenha um imóvel, por exemplo, aquele elefante preto que está ali, que não é nem elefante branco, onde era o hospital Santa Isabel, e que ali, pelo valor venal, deve ser o quê? 150 mil por aí. O imposto ali deve ser o quê? Praticamente zero. Não é? Por quê? O que teria que ter ali em frente àquele local era um morador público que enchesse os olhos não só das circunvizinhas, mas também de toda a população. E aí sim se justifica o pagamento de impostos, porque o brasileiro já paga imposto para nascer, paga para viver, paga para morrer, paga todo tipo de imposto. O Brasil é o país que mais tem impostos. Por isso que eu não me canso de dizer, não existia necessidade de que tivéssemos que votar um código tributário com 300 e tantos artigos. Me desculpe os técnicos que elaboraram isso. Me desculpe. Por quê? Porque é desnecessário. É como eu já tenho dito e vou repetir aqui agora. Se nós tivéssemos, e aí eu não estou criticando prefeito A, prefeito B, prefeito C, que não cumpriu com o seu papel de deixar uma cidade linda, deixar uma cidade bonita, onde as pessoas, quando fossem pagar até o seu IPTU, pagassem com gosto. Eu estou vendo um jardim bonito na minha frente, estou vendo um posto médico, estou vendo polícia para lá e para cá, eu não estou sendo assaltado, eu não estou nada. Então o que nós precisamos só é disso, nós não precisamos de mais discussão nenhuma, vereador Délio. Nós só precisamos desse tipo de discussão. Por quê? Eu participei, vereadores, os que gostam, os que não gostam de mim,
de um debate há mais ou menos uns 18 anos atrás, em São Paulo. Eu era vereador, era procurador da UVB, União dos Vereadores do Brasil, região Nordeste. Eu atuava em 5 estados como procurador da UVB. E lá nós discutimos, senhor presidente, essa coisa que existe no Brasil, uma Constituição que é uma coxa de retalho. Aqui existia, aqui está aí agora, se transformou novamente em outra coxa de retalho. Todos os dias é uma emenda. E mais que isso, eu vi aqui, fiquei triste que o senhor técnico colocar um código de que tem como parâmetro jurisprudência. Pelo amor de Deus, num código, não pode traçar como parâmetro jurisprudência. O que é jurisprudência? Eu gostaria de saber, talvez eu não saiba. O que é jurisprudência? Que ela hoje tem um valor jurídico relativo, porque não é lei. É uma decisão de que, se ela não for uniforme, se não for transformada em súmula vinculante, ela só vale para determinado estado, para outro estado não vale, e assim sucessivamente. Aí a gente pega para botar no código e diz: os valores serão, as multas serão com base em jurisprudência. Pelo amor de Deus, me desculpe os técnicos, eu não sou nenhum expert, mas nessa área aqui do direito, da área constitucional, se vier para o debate, se eu me preparar, como vou me preparar para dar esse parecer aqui, eu vou mostrar essas coisas para que se corrijam, porque o objetivo maior aqui é esse. Como é que eu posso votar um código que fala que a multa será com base em jurisprudência? Jurisprudência? O que significa jurisprudência? Jurisprudência são decisões de tribunais, mas elas não são leis, não podem ter força de leis. Me desculpe quem preparou isso. Vi a exposição de Vossa Senhoria aqui, muito bonito, enche os olhos de quem conhece pouco e deixa chorando quem conhece muito. Mas eu só posso dizer aqui para os companheiros de que, na verdade, nós não podemos de forma nenhuma. E aí, onde alguns vereadores aí que estão falando, tem razão. Como que a gente aprova esse código desse jeito? Depois, como que nós podemos dizer? Nós somos legisladores. Nós não somos legisladores. Nós somos apoiadores. Diferente de legisladores. Razão por quê, senhor presidente? Alguém que está falando aqui, todo mundo que está falando aqui, que devemos discutir a exaustão mesmo esse código, sem tergiversarmos, sem acharmos que devemos fazer por fazer. Nós não podemos fazer. Então, eu estou citando alguns pequenos exemplos. E lá, fechando o que eu estava falando já, nesse debate no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, me recordo como hoje, não foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, onde tinha quase 5.000 vereadores, e lá que eu fui eleito, com votos de vereadores do Brasil todo, para ser procurador. Eu tive a coragem de dizer ao saudoso Amaral Neto, um grande, polêmico deputado federal do Rio de Janeiro, quando ele dizia naquela oportunidade que era a favor da pena de morte. E eu, inocentemente, infantilmente, debati dizendo que era, e ainda entendo que é um perigo num país como o Brasil, existia a pena de morte,
pelas falhas que nós temos no aparelhamento policial e judiciário. E lá ele disse o seguinte: vereador, olha, eu estou perto de morrer. E a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, eu estou perto de morrer. Repitam isso mais adiante os mais jovens. Os velhinhos que vão junto comigo, como aqueles que estão rindo, não tem problema. Lembre do que eu vou dizer aqui agora, que ele disse, eu nunca esqueci. E aí eu estou traçando um paradigma do que ele disse para o código, com esse emaranhado de artigos que 99% aqui, já contei várias vezes, e Vossa Excelência, por ser crente, não aprendeu ainda. Por ser evangélico, não aprende o que é bom. Pois bem, ele disse o seguinte: no Brasil não precisa de uma Constituição. Naquela época nós tínhamos uma Constituição com 270 e poucos artigos. Ele disse: o Brasil não precisa de uma Constituição com 200 e tantos artigos. O Brasil só precisa de que se equiparasse aos Estados Unidos, que naquela época os Estados Unidos só tinha 7 artigos. A Constituição dos Estados Unidos só tinha 7 artigos. Ele disse: no Brasil só se precisava de 2. Todo mundo já sabe o que é. Que o brasileiro tomasse vergonha na cara, tivesse vergonha na cara e revogasse as disposições contrárias. Se nós tivéssemos, estou concluindo, senhor presidente, se nós tivéssemos um país sério, não teria uma necessidade de um debate como este aqui, porque deveria chegar aqui um projeto que está sendo transformado em um código, revogando um e apresentando outro, enxuto, com coerência, onde a população não ficasse como está em Pavorosa. E a razão dessa discussão aqui é em função disso. Entendo, veja bem, concluindo isso, entendo que o município precisa arrecadar, precisa arrecadar. O Estado precisa arrecadar, precisa. A União precisa arrecadar, precisa. Mas a Petrobras arrecadou tanto e o nosso dinheiro está onde? Suíça, onde é mais? Em todos os cantos do mundo. Então, por isso que nós temos que votar esse código com muita cautela, com muito cuidado. Muito obrigado. Senhor Almerindo Martins está inscrito para falar. Vamos tentar organizar a sessão, porque logo em seguida ela vai se tornar ordinária, nem sei, vereador. Então, vou dar espaço para o senhor Almerindo, um espaço aí de 5 minutos, para se explanar. Se não tiver mais alguém para falar, vou passar a palavra para o secretário. Os vereadores, se quiserem explanar, também fiquem à vontade. Ok? Senhor Almerindo. Alô, boa tarde, senhor presidente, senhores secretários, os representantes das empresas, senhores vereadores e comunidade, boa tarde. Olha, a gente gostaria desse início, meu amigo Magal, já que você foi o propositor dessa campanha, falar em especial sobre o Nelson Costa, certo? É inadmissível, eu estou lá há 33 anos, certo? A gente eu estava passando com o Joca e com o Tarcísio, nos bastidores ali, e o meu amigo também, Boinha. É inadmissível 5 ônibus, 6 parados lá junto de Neném e os pontos todos cheios,
com crianças, adultos, velhos, 5, 6 ônibus, e o ônibus quando sai, vereador Lucas, ele ainda dá outra volta pelo Carubaço, Jasmine do Carubaço, para poder vir pegar esse pessoal, certo? E antigamente o ponto final era lá no 7 Portas, certo? E os ônibus, a população era melhor assistida, certo? Hoje, quem perder um ônibus, perde 4, e quando sai é um atrás do outro, entendeu? Então a gente precisa urgentemente acabar com aquela voltinha que sai de Neném e vem para o centro comunitário para novamente pegar os passageiros. E a outra coisa, eu falei com o Thales também, já falei com o vereador Roque há um tempo atrás, há 2 anos atrás, para a gente fazer um baixo-assinado, vamos fazer, sei que vai entrar em recesso agora, para a gente colocar, tem um ônibus que entra, Nelson Costa, Hernandes Sá, ele é os 2, Nossa Vitória. A gente precisa, já que tem micro rodando para tudo quanto é lugar, hoje, a gente precisa de 2 micros no ônibus do Motocobra entrando na rua Perfeita, é a primeira entrada da Avenida Lopes, entrando na Rosa Amélia, ele entraria lá na Antônio Faustino, segunda travessa do Senhor dos Passos, passaria nem embora. Por que, gente, isso? Porque 80% do Nelson Costa é Machado. Onde passa na Avenida Lopes, a grande parte da população está na rua Bendiqué, está na rua Lírio do Vale, está na rua H, chegou da Valeta, Rua dos Carroceiros, Rua Antônio Faustino e assim por diante. A última, Monteiro Lobato, lá no mundo do campo. Essa população está desassistida há muitos anos. Isso não é agora não. Então, a gente precisa que seja revista essa posição aí. E a última coisa que eu queria colocar aqui, fazer um pedido ao meu amigo Isaac, já que eu sei que não é a empresa que faz, é até uma utopia eu falar isso aqui. Eu vou no Nelson Costa, o único ponto que tem com abrigo de ônibus é à esquerda, na entrada da Avenida Lopes. Depois não tem nenhum, tem mais nenhum. Eu sei que a prefeitura que implanta. Seria possível ou é inconstitucional que a empresa de ônibus passasse a instalar também esses pontos de ônibus, as 2 empresas? Porque é um sofrimento, é chuva, sol, e não é só nas costas não, toda a Zona Sul, assim como no Vilela e outros bairros da cidade. Então essa é a colocação, associação através da DESC, Associação Desportiva Comunitária e Beneficente da Zona Sul, da qual eu sou o diretor. Muito obrigado. Senhor Edson Nery, presidente da Associação de Moradores do Iguape. Boa tarde a todos. O seu Ivo Evangelista, em seu nome eu saúdo a todos os demais presentes e principalmente o que me traz aqui é a indignação da comunidade referente principalmente às 2 linhas de ônibus que cobre o bairro do Iguape, principalmente a linha 5, a 05 e a 29, que há algum tempo ela deixou de fazer o seu trajeto combinado e nenhuma justificativa foi dada à comunidade. Nós entendemos que tem um setor de transporte e trânsito e que quem tem que desobstruir porventura algum impedimento na circulação desse transporte e não transformar ou transportar essa responsabilidade para a comunidade. Então, se nós temos um setor de transporte e trânsito, quando houver algum impedimento, automaticamente deve haver um contato direto entre a empresa e o setor de transporte para que venha desobstruir. Uma outra situação, eu não sei, mas a maioria dos empresários, dos secretários, diretores de transporte não andam de ônibus, então talvez não perceba, não é o caso do nosso vereador Magal, que a gente já viu diversas vezes andando de ônibus. O constrangimento que é a troca de motorista e trocador no terminal Otávio Mangabeira. Nós já sabemos que o terminal já é insuficiente para a demanda dos ônibus que circulam. E às vezes ainda para 2, 3 ônibus tocando, fazendo troca de horário ali. Quer dizer, fica 3 ônibus parados por alguns minutos e mais os ônibus que estão circulando. Eu gostaria também de saber, não somente eu, mas parte da comunidade quer saber, qual a punição que o SUTRANS, que a Secretaria de Transporte e Trânsito está aplicando quanto à questão dos ônibus
que deixa o cadeirante. Eu fiquei em um ponto de ônibus por 28 minutos, passou 4 ônibus e sinalizando que o elevador estava quebrado. Quer dizer, se fala de acessibilidade, se fala do idoso, se fala de... mas bem pouco a gente vê ser feito, principalmente nessa cidade. Então os ônibus transportam, saem da garagem, já sem a condição de transportar o deficiente, e a gente não sabe se é a empresa punida, se é chamada a atenção, o recurso dessa punição onde é aplicado. Então a gente precisa pelo menos tomar paternidade dessas situações. Era só isso, muito obrigado. Fernando, eu acho que contribuiu para avançarmos aqui no processo, né? E pela paciência, a casa vai estar sempre aberta no processo de discussão democrática. Muito obrigado, boa noite. Eu queria discutir com a tribuna dos vereadores. Amanhã nós temos uma sessão extraordinária, solicitada pelo vereador, sessão especial do vereador Magal, mas nós temos um cara de projeto aí para ser votado. A proposta é que nós fizemos com o vereador Ivo. Como começa às 15 horas, a gente acelerasse essa sessão especial. Da celeridade ao processo, para que a gente pudesse, dentro do prazo regimental, a gente voltar para a gente fazer a votação do nosso projeto. Tem algum problema? Não, né? Então se transforma em sessão ordinária, mas com uma discussão especial da questão do transporte às 15 horas para que nós a sessão. Outra coisa é que nós preparamos regimento às 15 horas. Preparando regimentalmente a votação para o presidente e a composição da candidatura. Então, boa noite, até amanhã. Obrigado. Vereador Bero, vereador Lucas Paiva, vereador Roque, vereador Luiz Carlos, vereador Raimundo, vereador Erival, vereador Bonita, vereador Benito, vereador Valmir, vereador Alcalino, vereador Fábio Magal, vereador Cassim, vereador Rafael Luiz, vereador João. Vereador sempre bom ter os amigos que fazem o local de trabalho. Um abraço, velho. Seja bem-vindo nessa casa. É você mesmo. Um prazer ter aqui com a gente. Quem quiser pode ficar sentado, mas por favor, silêncio para a leitura do salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei eu medo? O Senhor é o baluarte da minha vida, de quem me amedrontarei? Quando os maus avançam contra mim para devorar minha carne, os meus opressores e os meus inimigos, eles próprios é quem ressalvam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante uma guerra contra mim, mesmo assim terei confiança em Deus. Com relação à comunicação do dia e a leitura da ata, por um problema tecnológico, então vamos suprir por comunicação. Vou voltar a repetir, vereador, para que o senhor possa ouvir o que eu estou falando. Nós tivemos problemas com tecnologia, nós não vamos ver a ata. Pois é, nós encaminharemos com a Vossa Excelência dentro do prazo que Vossa Excelência possa encaminhar com tranquilidade, tranquilidade. Mas nós tivemos problemas e estamos com dificuldade. Pois não. Senhor Presidente, a ata da sessão anterior, a sessão que na minha visão ela é nula de pleno direito, Vossa Excelência impregnou uma manobra de não apresentar a ata para o plenário, porque eu iria requerer aqui nesse instante a cópia da ata para que eu pudesse ingressar em juízo quanto à arbitrariedade que Vossa Excelência praticou.
na sessão passada, quando convocou uma sessão intempestiva, definindo o regimento para dar 5 milhões ao prefeito que a cidade toda conhece. No entanto, eu gostaria, senhor presidente, eu tenho o direito do vereador, essa sessão não pode prosseguir, porque é regimental, sem a leitura da ata, senhor presidente. Vossa Excelência estará novamente correndo em outra fatalidade, não colocando a ata da sessão anterior para apreciação, que é um direito